Exame de consciência para adultos. Para os que depois do batismo caem em pecados, instituiu Jesus Cristo o sacramento da penitência com as palavras: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, ser-lhe-ão retidos. João 20, 22 ao 23. Esse sacramento é a segunda tábua da salvação depois do naufrágio da graça perdida. Concílio de Trento. É preciso lembrar-se também no exame de consciência dos deveres de Estado, dos deveres de cada profissão. Para fazer uma boa confissão, faça um bom exame de consciência pedindo a Deus a graça de conhecer os pecados e de se arrepender deles. Arrepender-se dos pecados, reconhecendo a ofensa causada a Deus, o mal para si mesmo e detestando os pecados. O firme propósito de não mais tornar a pecar. Confissão com acusação íntegra dos pecados, dizendo todos os pecados mortais, com sua espécie, quantas vezes foram cometidos. A ocultação deliberada de um pecado mortal torna inválida a confissão. A aceitação da penitência. Oração para antes do exame de consciência. Senhor Deus onipotente, prostrado humildemente diante de vossa divina majestade, vos rendo infinitas graças por todos os benefícios que de vossa inefável bondade tenho recebido, e em particular por me terdes criado, conservado, remido e cumulado de tantos bens e mercês, muitos dos quais eu ignoro. Rogo-vos, Senhor, humildemente, que vos digneis conceder-me luz abundante, para conhecer todas as faltas e pecados com que vos tenho ofendido, e graça eficaz para me arrepender e me emendar. Antes dos mandamentos, há quanto tempo você fez a última confissão? Você recebeu a absolvição, cumpriu a sua penitência? Você deliberadamente ocultou um pecado mortal ou confessou sem arrependimento verdadeiro, ou sem um firme propósito de correção, ou sem intenção de cumprir sua penitência? Após essa má confissão, recebeu a Santa Comunhão em estado de pecado mortal? Quantas dessas confissões e comunhões sacrilégias você fez? Você, em estado de pecado mortal, recebeu qualquer outro sacramento? Reflexão sobre o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. Os pecados contra o primeiro mandamento são os seguintes: negligência na oração, distrações voluntárias, poucas orações, ficar mais de um mês sem rezar, ingratidão para com Deus, preguiça espiritual, ódio a Deus ou à Igreja Católica, tentar a Deus explicitamente ou implicitamente, por exemplo, expondo-se a um perigo para a alma, para a vida ou para a saúde sem causa grave. Não se comportar adequadamente em uma igreja, por exemplo, não fazer a genuflexão para o Santíssimo Sacramento ao entrar e sair numa igreja. Excessivo apego a coisas, criaturas, afeição exagerada a animais, fanáticos por esportes, ter ídolos de TV, música, cinema, amor pelo dinheiro, prazer ou poder. Idolatria, adorar falsos deuses, bem como honrar uma criatura no lugar de Deus, como Satanás, a ciência, os ancestrais, o país. Superstição, a atribuição de poderes a uma coisa criada que não os possui, muitas vezes, por ignorância das pessoas, não passa de pecado venial. Hipnotismo, sem causa grave. Adivinhação, comunicação com Satanás, demônios, mortos ou outras práticas falsas para descobrir o desconhecido, consultar horóscopo, astrologia, leitura da mão, ver a sorte, etc. Atribuição de importância indevida aos sonhos, presságios, destino. Todas as práticas de magia branca ou negra, feitiçaria, por exemplo, bruxaria, vodú. Usar amuletos, jogar com quadros,
mesas giratórias, espiritismo, falar com espíritos, sacrilégio, profanar ou tratar indignamente os sacramentos, particularmente a Santa Eucaristia, bem como as demais ações litúrgicas, profanar ou tratar alguém indignamente, pessoas religiosas, coisas santas, como os vasos sagrados, estátuas ou ainda lugares consagrados a Deus. Sacrilégio ao receber um sacramento, especialmente a Santa Eucaristia, em estado de pecado mortal. Simonia, comprar ou vender coisas espirituais. Uso profano ou supersticioso de objetos abençoados, às vezes para se manter no pecado. Materialismo prático, acreditar que se precisa somente de coisas materiais e desejar somente a elas. Humanismo ateu, que considera falsamente que o homem é um fim em si mesmo e com supremo controle sobre sua própria história ou completamente autônomo. Ateísmo em geral, rejeita, nega e duvida da existência de Deus, seja em teoria ou na prática, isto é, ignorando na vida diária. Agnosticismo, que postula a existência de um ser transcendental que é incapaz de se revelar e sobre quem nada pode ser dito ou não fazer nenhum julgamento sobre a existência de Deus, declarando ser impossível prová-la ou mesmo de afirmá-la ou negá-la. Pecados contra a fé. Dúvida voluntária de algum artigo da fé, ignorância deliberada das verdades da fé que devem ser conhecidas. Falar contra uma doutrina da Igreja Católica. Negligência em se instruir na fé segundo o próprio estado. Incredulidade imprudente, como dar crédito às revelações privadas muito facilmente ou acreditar em revelações privadas que foram condenadas pelas autoridades legítimas da Igreja. Apostasia, abandono completo da fé. Heresia, negar uma ou mais verdades da fé. Indiferentismo, acreditar que uma religião é tão boa quanto as demais e que todas as religiões são igualmente verdadeiras e agradáveis a Deus, ou que se é livre para aceitar ou rejeitar uma ou a todas as religiões. Ler ou fazer circular livros ou escritos contrários à crença ou à prática católica, de tal modo que a fé própria ou alheia é comprometida. Ouvir música cuja letra é contrária à religião católica. Permanecer em silêncio quando questionado sobre a própria fé. É pecado grave, se trata da autoridade legítima que questiona. Tomar parte em culto herético ou cismático. Ouvir a pregação de um ministro de falsa religião. Aderir ou apoiar grupos maçônicos ou outras sociedades proibidas. Teosofia, Rosa Cruz, etc. Lembrar também que a Rotary-Lions são a porta para a maçonaria. Pecados contra a esperança. Desespero da misericórdia de Deus. Desistir de toda esperança de salvação e dos meios necessários para ser salvo, a não ser confundido com o mero sentimento de desânimo. Falta de confiança no poder de sua graça para apoiar-nos nos apuros ou na tentação. Não recorrer a Deus e aos santos nos momentos de tentação. Nenhum desejo de possuir a felicidade eterna no paraíso ou após a vida terrena. Presunção. Esperar pela salvação sem a ajuda de Deus ou pressupor o perdão de Deus sem conversão, ou esperar obter a glória do paraíso sem mérito. Presunção da misericórdia de Deus ou na suposta eficácia de certas práticas de piedade para continuar no pecado. Recusa de qualquer dependência de Deus. Pecados contra a caridade. Não fazer um ato de caridade em intervalos regulares durante a vida, particularmente em momentos de necessidade. Egoísmo. Alguém se preocupa somente consigo mesmo, elogia-se, é interesseiro, gosta de receber elogios.
pensamentos deliberadamente revoltosos contra Deus, jactância, orgulho do próprio pecado ou alardear o próprio pecado, violar a lei de Deus ou omitir boas obras por respeito humano, impaciência diante das adversidades e provações.